Salve, salve rapaziada, esse é o canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Chegamos à rodada 37, a penúltima rodada do Cartola 2025. E muitas pessoas estão atingindo os seus objetivos. Algumas pessoas disputam ligas e estão em zona de premiação. Já outras estão batendo as suas metas pessoais. Para saber as melhores opções para a rodada, é só me acompanhar neste vídeo. Antes de qualquer coisa, vamos acompanhar os jogos. A rodada começa na terça-feira, dia 2/12, com a partida entre Vasco e Mirassol em São Januário. No mesmo dia, às 21h30, na Arena do Grêmio, temos a partida entre Grêmio e Fluminense. Já na quarta-feira, às 19 horas, no Castelão, temos o jogo entre Fortaleza e Corinthians. Às 19h30 da quarta-feira, no Alfredo Jaconi, temos o jogo entre Juventude e Santos. Já às 20 horas, no Morumbis, temos a partida entre São Paulo e Internacional. No mesmo horário, na Arena Fonte Nova, temos a partida entre Bahia e Sport. Já às 21h30, no Maracanã, temos o jogo que pode decidir o campeonato. A partida entre Flamengo e Ceará. E na quinta-feira, fechando a penúltima rodada, no Mineirão, temos o jogo entre Cruzeiro e Botafogo. Lembrando a vocês que 2 jogos não valerão para o Cartola. São eles Bragantino e Atlético Mineiro, e Palmeiras e Vitória. Ambos foram antecipados por conta das finais de Sul-Americana e Libertadores. Passados os jogos da rodada, vamos às opções. Essas opções pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Ronaldo, do Bahia. O Ronaldo, que é um goleiro que vai bem, principalmente quando joga em casa. Em casa, que o Bahia vai muito bem, principalmente quando joga nos seus domínios. E nessa rodada, enfrentando o Sport na Fonte Nova, considero que o Bahia é muito favorito a vencer essa partida e quem sabe pode até segurar um saldo de gols. Nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Cássio, do Cruzeiro. O Cássio, que é um goleiro muito confiável, faz parte de uma defesa muito sólida. E nessa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, que é um time que vem oscilando muito na temporada, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida e o Cássio deve fazer uma boa pontuação. Nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de Rossi, do Flamengo. O Rossi, que é um goleiro que vive uma excelente fase, faz parte da melhor defesa do campeonato. Nessa rodada, podendo ser campeão do Brasileirão, considero que o Flamengo deve ir com tudo para cima do Ceará e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, o Rossi deve ser pouco exigido e pode manter um saldo de gols. E nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Walter, do Mirassol. O Walter, que é um dos goleiros que tem uma das maiores médias do Cartola, geralmente não precisa de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, considero que o Walter deve ser obrigado a trabalhar e pode fazer uma excelente pontuação. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Varela, do Flamengo. O Varela, que é um lateral que se destaca pelos desarmes, isso quer dizer que é um lateral que costuma ter média básica. Nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Flamengo é muito favorito a vencer essa partida e o Varela pode até segurar um saldo de gols. Sendo assim, caso segure o SG e ainda com a sua média básica, pode fazer uma excelente pontuação. Nosso segundo lateral indicado, vamos estar falando de Luciano Juba, do Bahia. Luciano Juba, que é um lateral muito ofensivo, costuma participar de muitas jogadas de ataque do Bahia. Nessa rodada, enfrentando o Sport dentro de casa, considero que o Bahia é muito favorito a vencer essa partida e caso faça gols, o Luciano Juba tem grande chance de participar. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo, do Mirassol. O Reinaldo, que é um lateral que tem números de atacante, vive a temporada mais artilheira da sua carreira e nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, considero que o Reinaldo, sendo cobrador de bolas paradas, tem grande chance de participar de gols. Mesmo que perca SG, deve fazer uma ótima pontuação. Nosso quarto e último lateral indicado, vamos estar falando de Kaique Bruno, do Cruzeiro. Kaique Bruno, que é o lateral mais regular do Cartola,
Geralmente não precisa de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, considero que o Kaique deve pontuar bem com desarmes e caso segure SG, deve estourar na pontuação. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro vai estar sendo o Vidalba do Cruzeiro. O Vidalba, que é um zagueiro sempre muito bem procurado na bola aérea ofensiva, faz parte de uma defesa que leva poucos gols. E nessa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, que é um time que tem oscilado muito na temporada, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida e quem sabe o Vidalba pode até manter um saldo de gols. Nosso segundo zagueiro indicado, vamos estar falando de Léo Pereira, do Flamengo. Léo Pereira, que vive uma temporada muito boa na sua carreira, faz parte da melhor defesa do campeonato. E nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Flamengo não vai deixar escapar essa vitória e vai vencer bem essa partida. E sendo assim, o Léo Pereira tem a chance de manter o saldo de gols. No nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Ferrarese, do São Paulo. Ferrarese, que é um zagueiro que se destaca pelos desarmes, e com isso não precisa de SG para pontuar, e nessa rodada, enfrentando o Internacional dentro de casa, considero que o São Paulo é favorito a vencer essa partida, e o Ferrarese, mais uma vez, pode se destacar. E o nosso quarto e último zagueiro indicado, vamos estar falando de James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que se destaca pelos scouts básicos e por isso não precisa de SG para pontuar. Além disso, é um zagueiro que participa bem na bola aérea ofensiva. E nessa rodada, enfrentando o Vasco fora de casa, considero que o James tem tudo para fazer uma excelente pontuação. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro meio-campista, vamos estar indo com a Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que vive a temporada mais mágica da sua carreira, é o jogador que tem mais participações em gols no campeonato. E nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, caso faça vários gols, o Arrascaeta com certeza deve participar. E o nosso segundo meio-campista indicado, vamos estar falando de Neymar, do Santos. O Neymar, que é o principal jogador do Santos, é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. E nessa rodada, enfrentando o Juventude fora de casa, considero que o Neymar pode ser essencial para a vitória do seu time e pode fazer uma excelente pontuação. Nosso terceiro meio-campo indicado, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que é bem verdade, não atravessa uma fase muito boa, porém, todos nós sabemos, é um jogador que costuma gerar muitos scouts. Nessa rodada, enfrentando o Botafogo dentro de casa, considero que o Matheus Pereira é sim uma excelente opção. No nosso quarto e último meio-campista indicado, vamos estar falando de Carrascal, do Flamengo. Carrascal, que é um jogador que participa muito das jogadas, geralmente é um jogador que gera média básica. Nessa rodada, enfrentando o Ceará dentro de casa, considero que o Flamengo vai ser empurrado pela sua torcida e pode até fazer vários gols. E sendo assim, caso o Flamengo faça vários gols, o Carrascal pode até participar. Passando agora para o ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Bruno Henrique, do Flamengo. O Bruno Henrique, que é um atacante que cresce em momentos decisivos, nas últimas rodadas tem feito boas pontuações, e nessa rodada, jogando em casa contra o Ceará, considero que o Flamengo tem um elenco muito superior e deve vencer bem essa partida. E caso saiam muitos gols, o Bruno Henrique tem grande chance de participar. Nosso segundo atacante indicado, vou estar falando de Caio Jorge, do Cruzeiro. Caio Jorge, que todos nós sabemos, é o artilheiro do campeonato. Apesar de ter sido poupado na última, nessa rodada ele deve jogar. E com isso, jogando em casa contra o Botafogo, ele tem grande chance de fazer uma ótima pontuação. Nosso terceiro atacante indicado, vamos estar falando de Carlos Vinícius, do Grêmio. Carlos Vinícius, que desde que estreou tem feito excelentes pontuações. É um atacante que participa de muitos gols. E nessa rodada, enfrentando o Fluminense dentro de casa, considero que o Carlos Vinícius é uma das melhores opções. E o nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de William José, do Bahia. William José, que é um atacante que tem vindo em excelente fase, nas últimas rodadas tem participado de muitos gols. E nessa rodada, enfrentando o Sport dentro de casa, local onde o Bahia geralmente é muito forte,
Considero que o Bahia tem um elenco muito superior do Sport e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, William José tem grande chance de fazer uma ótima pontuação. Passando agora para os treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Leonardo Jardim, do Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o terceiro melhor time da competição, geralmente é muito forte quando joga em casa, e nessa rodada, enfrentando o Botafogo no Mineirão, considero que o Cruzeiro é favorito a vencer essa partida. O Leonardo Jardim pode nos ajudar caso esteja no nosso time. Nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Rogério Ceni, do Bahia. O Bahia, que é um time muito forte jogando em casa, um dos melhores mandantes do campeonato, e nessa rodada, enfrentando o Sport na sua casa, considero que o Bahia é muito favorito a vencer essa partida e o Rogério Ceni tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. E o nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Felipe Luiz, do Flamengo. O Flamengo precisa de apenas uma vitória para ser campeão. Nessa rodada, jogando em casa contra o Ceará, considero que o Flamengo vai ser muito empurrado pela sua torcida e deve vencer bem essa partida. Sendo assim, Felipe Luiz é uma grande opção. Nosso quarto e último treinador indicado, vamos estar falando de Martim Palermo, do Fortaleza. Fortaleza, que não pode nem pensar em perder essa partida. Nessa rodada, jogando em casa contra o Corinthians, considero que o Fortaleza é favorito a vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, assim que o mercado abrir, vou estar fazendo um esboço do meu time aqui no YouTube. O time final sai meia hora antes do mercado fechar nos stories do meu Instagram, na minha página @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.